Fala pessoal, queria comentar com vocês aqui e pedir a opinião sobre uma matéria que saiu no Globo da Malu Gaspar. Até agora tem feito um jornalismo com seriedade, então em que pese ela não revelar as suas fontes, vamos dar essa credibilidade aqui. Pessoal, eu estou trazendo esse vídeo para vocês porque me chamou muita atenção as críticas que estavam sendo feitas, né? Por sinal, vocês vão ver no vídeo, de Eduardo Bolsonaro, que num momento tão difícil da vida do nosso deputado, né, em sair do Brasil e lutar por nós, lutar pelo país lá fora, e aí sai críticas dizendo que ele tem tensionado justamente com o Superior Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes. Eu penso que o Eduardo Bolsonaro é um herói brasileiro hoje, onde ele está deixando toda a família dele, todo o país dele, para lutar lá fora por nós. Então vamos dar total apoio a eles. Fiquem com os vídeos, eu estou colocando as redes sociais do Eduardo, esse vídeo é um corte, então o vídeo completo vocês poderão encontrar lá nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro. Deus, pátria e família, compartilhem, se inscrevam no canal, amigo. Irritação de investigados da trama golpista com Eduardo Bolsonaro. Aí sempre as matérias de jornal, né, de maneira geral, colocam, né, fotos nossas, no mínimo bem esdrúxulas, para dizer o mínimo. E aí vem lá, a ofensiva beligerante do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, parece que ele é a vítima, né, o Moraes, nos Estados Unidos, de onde anunciou o afastamento do cargo e irritou investigados no inquérito da trama golpista que tramita no STF. Moraes é o relator do inquérito. Bem, já está tudo errado, né? O Moraes jamais poderia ser relator desse inquérito. O presidente Bolsonaro, ainda enquanto presidente, assinou um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é aquele cara que falou que quer me pegar, né? Pegar o Eduardo Bolsonaro naquelas conversas que foram vazadas pelo WhatsApp de seus assessores, matérias publicadas pelo Glenn Greenwald, vocês devem lembrar. Além disso tudo, é o próprio Moraes que eu denuncio no exterior. E ele é o cara que julgou a questão do meu passaporte, quando deputados do PT pediram a sua apreensão. E segue a matéria aqui, né? Para 3 advogados ouvidos reservadamente pelo blog, a postura de Eduardo cria uma animosidade ainda maior entre o STF e os investigados, que se preparam para um revés no julgamento de terça-feira, dia 25, quando a denúncia deve ser recebida pela primeira turma sem maiores dificuldades. Ou seja, né, eu estou criando animosidade. Então, o que parece a estratégia deveria ser, então, né, você acalmar os ânimos e tentar partir com o diálogo com o juiz, que na verdade, né, falando isso, parece estranho, é que no Brasil já se tornou muito comum, né? Você tenta explicar isso aqui para um estrangeiro, ele não consegue entender. Como é que é? Vocês têm diálogo com o juiz? O juiz não é aquele cara que fica, né, entre a defesa e a acusação de maneira imparcial, apenas seguindo as leis e adequando a lei ao caso concreto? Não no Brasil. No Brasil a gente já está tão mal acostumado com as invasões do STF em outros poderes, né, com o ministro dando opinião para tudo, até sobre música, inaugurando obra e etc., que a gente se acostuma com esse tipo de bizarrice. Um juiz jamais deveria estar aqui, né, falando que, ou melhor, né, que ele não falou, mas um juiz jamais deveria estar aberto ao diálogo. Inclusive, esse foi o principal argumento utilizado para anular as penas da Lava Jato, né, do Deltan com o Moro. Falou, o Deltan falou com o Moro, então era um julgamento combinado, vamos aqui anular a condenação do Lula. Vale lembrar, quando o Moro condenou o Lula, no caso do triplex, condenou a 8 anos de cadeia. Quando o Lula recorreu e foi para o tribunal, para a segunda instância, isso foi piorado, a pena foi aumentada para 12 anos de cadeia por um grupo de juízes, que são chamados desembargadores no tribunal. E depois a resto da história vocês já sabem, né? Vamos seguir aqui. Além disso, o discurso do deputado licenciado prejudica qualquer trabalho de distensão nos bastidores. É justamente o que eu estou falando. E além disso, vocês acham mesmo, né, perguntando para você agora, que o Alexandre de Moraes, se a gente falar baixinho, se a gente não chamar as coisas pelo nome, se a gente fingir que está vivendo dentro de uma normalidade democrática,
Vocês acham que ele vai passar a seguir a Constituição? Primeiro que isso nem deveria ser matéria de discussão, mas vamos lá. Vocês acham que isso é o que está impedindo ele de fazer esse jogo de cartas marcadas? Que isso é que vai impedir a condenação das pessoas do 8 de janeiro ou do próprio Jair Bolsonaro? É claro que não. É como eu falo, nós estamos lidando com um psicopata. Já não existe outro adjetivo melhor para qualificar o Alexandre de Moraes, senão este, que é a característica, ou melhor, a doença daqueles que têm valores próprios. Quando você tem valores próprios, você não tem empatia com as outras pessoas. Você faz, atrocidades que, aos olhos de um psicopata, são situações corriqueiras. Esquartejar, matar, assassinar, jogar velhinhas de 70 anos de idade, 14, 15 anos na cadeia, como se fossem terroristas, recebendo penas maiores do que notórias assassinas que esquartejaram seus maridos, né? Então, esse é o tipo de pessoa que a gente está lidando. Não é mais algo que está restrito às leis ou dentro dos tribunais. É o que eu tenho dito. Podem botar o Rui Barbosa, cujo busto está lá no plenário do Senado Federal. Se colocarem Rui Barbosa para defender o Jair Bolsonaro, eu acho, que isso não vai fazer ele escapar de uma condenação injusta, uma acusação de golpe totalmente sem pé nem cabeça, mas ainda assim, os advogados do Bolsonaro, eles têm feito um excelente trabalho. São pessoas que têm realmente um renome dentro dos tribunais. Mas eu acho que cada vez mais eles também estão começando a realizar, estão começando a perceber que esse jogo não é jogado dentro do mundo das leis. Todos os recursos deles, o mais simples, todos eles foram negados. Desde os mais simples aos mais complexos. Por exemplo, dilação de prazo. A PGR ficou, se não me engano, uns 8 meses debruçada em cima do caso do Bolsonaro para oferecer a denúncia. Trabalharam, inclusive, a força-tarefa nas férias para acelerar o processo. Celeridade essa que você nunca viu contra outras pessoas, outros figurões da política, Mas como o Bolsonaro não roubou e não jogou o joguinho nojento e sujo desses corruptos, está sofrendo agora esse revés aqui. Então eles estão acelerando tudo, 8 meses debruçados em cima do caso do Bolsonaro. Sabe quantos dias o Alexandre de Moraes deu para a defesa de Bolsonaro apresentar a defesa do presidente? 15 dias. Quando os advogados de Bolsonaro recorreram pedindo uma dilação de prazo, algo totalmente normal e que qualquer traficante de drogas ou ladrão, pé de chinelo, qualquer um desses, se tivesse pedido, provavelmente teria sido ocorrido, No caso do Bolsonaro, não. Isso para falar só uma das atrocidades que está acontecendo nesse processo. Eu nem entrei aqui nas causas de nulidade realmente substanciais, como por que o presidente está sendo julgado dentro do STF se ele não tem foro privilegiado mais. Os fatos ocorreram dia 8 de janeiro. Ele nem era mais presidente. Quem está julgando ele é um notório pessoa que está impedida de fazê-lo. E tudo Moraes avoca para ele, até a questão do meu passaporte. Cadê a distribuição? Cadê o juiz natural? E o sistema acusatório, onde um acusa, outro defende e um terceiro imparcial julga? Como é que o juiz participa da delação do CID, interroga o delator, quando na própria lei da delação premiada está previsto lá que isso daí é a causa 100% para nulidade? A delação do CID é o que sustenta isso tudo aqui para tentar envolver o presidente Bolsonaro, Fez uma delação enquanto estava preso, mais de 11 versões diferentes, falou 10 vezes com a PF, uma vez com Alexandre de Moraes, ameaçaram a filha dele, todo mundo viu isso, todo mundo ouviu os áudios do CID falando como é que ele estava sendo coagido, mas ainda assim, está tudo valendo. Então isso só reforça o que eu tenho dito. Não se trata mais de um argumento legal, ou de uma questão de tensionar ou distensionar. O jogo está sendo colocado e está todo mundo percebendo. Então, pessoal, somente fazendo uma ressalva, o que o pessoal está reclamando é que Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, está constrangendo ministros da Suprema Corte. Então, nós sabemos que ele está lá lutando para que venham punições
rigorosas para esses magistrados que não seguem a Constituição e estão nos bastidores reclamando. Mas vamos em frente, ouvindo o Eduardo. Para distensionar, tá? Eu vim para os Estados Unidos para tensionar. Tensionar primeiro, para depois receber, né, o benefício justo. É o que o Trump faz. Ele primeiro tensiona uma relação para depois vir para a mesa de negociação. Como dizia o Churchill, né? Você não entra, né? Você não consegue negociar com o leão quando a sua cabeça está dentro da boca do leão.